Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo à segunda aula do módulo de Comunicação e Prestação de Contas do curso de Capacitação de OSCs. É um prazer imenso ter aqui esse encontro novamente com você. Espero que você tenha assistido a nossa primeira aula, tenha anotado todas as dúvidas, feito os exercícios, para na hora que a gente tiver o nosso encontro ao vivo, todas essas dúvidas possam ser respondidas e a gente possa conversar bastante. Hoje, novamente, quando estiver assistindo o vídeo, vai fazendo pausas, vai escrevendo, vai conectando com a sua realidade, tentando encaixar alguma coisa, tendo esses insights, para depois a gente construir um projeto bem legal para a sua instituição, para melhorar a comunicação externa, interna em todos os âmbitos. Nessa segunda aula, a gente vai falar sobre as formas de comunicação e a comunicação organizacional. Desculpa. Então, na aula passada, a gente fez uma introdução à comunicação, né? Falamos aqui a importância da comunicação para a gente suprir as nossas necessidades humanas, né? Sobre os processos da comunicação e sua eficácia, né? Então, trouxemos ali todos os elementos, né, que compõem uma mensagem. Hoje, né, o que faz com que uma mensagem possa ser feita da forma correta, pode ter sido tida como concluída, né, onde tem sucesso ali em cada etapa ali daqueles elementos, né, conversamos ali sobre trouxemos algumas dicas sobre a forma de comunicar melhor, sobre a comunicação não violenta, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a comunicação mais dentro desse âmbito empresarial, institucional, como um órgão. Tá? E aí, como você pode ver, essas primeiras aulas vão ser bem focadas para comunicação como um todo, tá? E aí, a partir da terceira aula, a gente vai trabalhar já mais especificamente a sua realidade, tá? Ou trazer aqui algumas dicas, trazer alguns elementos para a gente evoluir realmente a forma de comunicar. Então, vamos lá? Formas de comunicação. Então, dentre as principais formas de comunicação, a gente tem a comunicação intrapessoal, a comunicação interpessoal, a comunicação grupal e a comunicação organizacional. A comunicação intrapessoal é aquela forma de se comunicar consigo mesmo, tá? Como o próprio nome já diz, ela está relacionada ao relacionamento intrapessoal. O que é isso? É aquele relacionamento seu com você mesmo, tá? É aquela famosa voz interior, quando a gente constrói diálogos internos, a gente debate dúvidas, dilemas, né, orientações, ela está ligada ao nível básico da comunicação humana, já que está assim, relacionado ao processo interno do nosso pensamento. Tá? Então, ela está aqui, de certa forma, relacionada com a reflexão, pois é através dela que a gente processa mentalmente as informações e as escolhas. E por ser voltado para uma única pessoa, na comunicação intrapessoal, o emissor e o receptor, né, aquele que emite a mensagem e aquele que recebe a mensagem, são a mesma pessoa, né? E se você acha que para isso existir não tem necessidade de algum meio, né, para essa comunicação ser passada, transmitida, tá errado. Pode existir ou não existir. Por exemplo, ela existe quando? Quando a gente escreve alguma mensagem, alguma coisa dentro de um diário, que ninguém mais vai ler, só a gente. Ou então, por exemplo, eu gravo ali algum áudio onde ninguém mais vai escutar. É realmente fazendo essas reflexões para depois eu escutar novamente e refletir um pouco mais sobre aquilo, né? Então, ali eu estou utilizando o meio diário, o celular, de repente, para gravar aquele áudio, né? Então, podem existir dessas várias formas, com o meio ou sem o meio. E agora, a comunicação interpessoal. Já nesse processo, ela é um oposto da intrapessoal, pois ela consiste na troca de informações entre duas ou mais pessoas, seja na maneira verbal ou não verbal, tá? Então, essa troca de informação pode acontecer de forma direta ou imediata, ou
indireta e mediada, tá? Como que é isso? A comunicação direta e imediata é aquela que acontece quando você está frente a frente àquela pessoa que você está conversando, que você está comunicando. Igual no caso aí dessa foto, né? Uma está de frente à outra, né? E então eu falo, ela recebe, eu falo, ela recebe ali de forma simultânea, né? E aí, quando acontece esse tipo, a fala também, a comunicação está feita ali de duas formas. Ela pode ser através da fala e também da gesticulação. Então, ali você vê nessa foto, tem expressões, tem mãos, né? Tudo sendo utilizado, né? E aí, lembra que a gente já viu, a mensagem ela é transmitida tanto de forma verbal ou não verbal, né? E aí, já a comunicação indireta e imediata, ela acontece quando as pessoas estão distantes, podendo inclusive não enxergar ou escutar uma a outra. Então, nesse caso aqui, a nossa comunicação, ela está sendo indireta e mediada. Por quê? Porque eu não estou frente a frente de você, né? Eu estou aqui falando, gravando a nossa aula, enquanto você vai estar escutando depois dessa aula e recebendo essa mensagem que eu estou transmitindo, né? E nessa situação, tem que existir algum meio para possibilitar essa troca de informação, né? Então, aqui eu estou aqui através de um computador gravando essa aula e você vai estar aí depois recebendo através também de um computador ou um celular, né? Então, a gente tem aqui os meios para essa mensagem ser trocada, né? E aí, os meios, né? Então, podem ser e-mail, WhatsApp, ligação telefônica. Então, pode ser chegar ou não escutar, ou escutar. A gente está acontecendo aqui das duas formas. Você está me vendo e me escutando, apesar de eu não estar te vendo e não estar te vendo, né? Então, está tendo essa forma aqui. Mas pode ser através de repente, uma carta. E ter um bom domínio dessa comunicação interpessoal é fundamental para você conseguir um sucesso na sua vida pessoal, na sua vida profissional, já que é através dessa boa forma de se comunicar interpessoalmente, desses relacionamentos interpessoais, dessas habilidades interpessoais, que você vai conseguir se relacionar com o outro. Então, agora a gente vai falar sobre a comunicação grupal. A comunicação grupal, ela é aquela realizada dentro de pequenos grupos sociais, como famílias, grupos informais, grupos amigos ou pequenas associações, tá? Vocês vão ver, ela é diferente ali também de uma comunicação empresarial, tá? Ou organizacional, que é o que a gente vai ver em seguida. Então, normalmente esses grupos, quando se trata da comunicação grupal, eles são grupos mais informais, né? Eles podem se formar também de diversas formas. Por exemplo, a família, com base na relação sanguínea, no parentesco, ou através de ideais semelhantes, pensamentos, né? E através dela, você transmite informações, emoções, ideias e pensamentos, né? E ela sempre que vai existir. Então, quando a gente pensa na comunicação grupal, vai ter duas ou mais pessoas reunidas, tá? Ela é um tipo de comunicação interpessoal, tá? Onde vai existir, quando existir duas ou mais pessoas, tá? E uma das características mais importantes dessa comunicação grupal é esse fenômeno da presença de um sentimento a pertencer à mesma comunidade. Então, assim, eu me sinto pertencente àquele grupo, né? Então, naquele grupo, ali eu converso, eu troco informações, eu cresço, eu aprendo, enfim, eu me distraio, né? E aí eu sinto esse sentimento de pertencimento é fundamental. E aí podem ter vários personagens ali dentro daquele grupo, né? Podem ter aquelas pessoas que escutam mais, outras que falam mais, né? Mas assim, todas se encaixam e se enxergam ali dentro. Então, antes da gente seguir adiante, eu trouxe aqui algumas dicas práticas que têm tudo a ver com a nossa primeira aula e com essa aula de hoje, tá? Tudo se entrelaça mesmo, né? E a primeira delas é: a comunicação intrapessoal e interpessoal são complementares
indissociáveis. Para conseguir se relacionar com as outras pessoas e expressar as suas ideias, é preciso primeiro conhecer a si mesmo e estar bem consigo mesmo. Afinal, as reflexões internas são um ponto-chave para administrar as emoções de maneira adequada e organizar as perspectivas em informações coesas. Então, assim, em primeiro lugar, é praticar a comunicação intrapessoal, né? E uma boa dica para praticar essa comunicação intrapessoal é a prática de meditação, é ter tempos ali reservados para você refletir sobre a sua vida, né? Aumentar o relacionamento consigo mesmo, aprender mais sobre você, né? E além de melhorar esse relacionamento intrapessoal, né? Ele vai trazer benefícios para o relacionamento interpessoal, seu com o outro, e também outros benefícios para a sua saúde. A quarta dica: a maneira como as mensagens são formadas e compartilhadas é uma parte relevante da comunicação. Elas precisam ser expressas com clareza e coesão, para que não haja ambiguidades. E com uma boa comunicação não violenta, né? Então, também lá a nossa primeira aula, de novo, clareza, coesão, para que não haja aqueles ruídos, vamos evitar, né? Todo tipo de ruído. E essa prática da comunicação não violenta, que é fundamental, né? Então, assim, para você não praticar uma comunicação, né? Para você ter uma boa comunicação não violenta, pensa um pouquinho, por exemplo, quando alguém vem conversar com você e essa mensagem te traz sentimentos bons, a forma como ele expôs foi positivo para você. Então, faça semelhante a ele, né? Nossa, que legal, o que eu posso fazer para me comunicar semelhante a ele? Porque eu quero passar esse mesmo sentimento. E a mesma forma, o contrário. Nossa, essa forma como a pessoa falou foi tão ríspida, foi tão negativa, isso me causou um sentimento tão ruim. Então, vou me policiar para não fazer a mesma coisa, né? A gente está aqui sempre de olho nessa prática da boa comunicação não violenta, é fundamental para a gente construir relacionamentos, né? E melhorar a nossa comunicação com o outro. Tá? Algumas questões também, tipo, esclareça também, busque também entender o que pode estar por trás daquela pessoa ao ela falar aquilo. Então, de repente, assim, eu estou num dia muito difícil, né? E aí eu cheguei até você e falei algo que foi um pouquinho mais ríspido, né? Ao invés de você já rebater com uma rispidez, ou então já guardar sentimentos negativos sobre a forma como eu respondi, vamos tentar entender o que de repente pode estar acontecendo ali, né? Será que foi algum problema que a pessoa está passando? Será que não vale eu relevar aquilo dali? Né? Então, assim, a comunicação não violenta ela é fundamental dos dois lados, né? É preciso escutar, é preciso falar, esperar, né? E escute verdadeiramente as perspectivas dos outros. Então, aqui essa questão também, né? Vamos pensar aqui, vamos olhar aquele outro lado, abre a mente, porque eu não sou o dono da razão, né? E às vezes também eu posso nem concordar com o que a pessoa está falando, mas vamos respeitar, né? Vamos escutar o que ele tem a me dizer, né? Vamos estar presente naquele diálogo. E aí, com essas dicas práticas, a gente segue adiante para comunicação organizacional, que essa a gente vai tratar aqui com uma certa profundidade, tá? A comunicação organizacional é toda e qualquer ação, atividade, estratégia, ou produto, um processo desenvolvido por uma empresa ou uma instituição que visa resultado e ganhos de imagem e identidade junto aos colaboradores, clientes, fornecedores ou qualquer outro público de interesse, tá? A comunicação organizacional, ela é semelhante à comunicação empresarial. Não sei se alguém de vocês já escutou esse termo, tá? Mas acaba que a organizacional ela é um pouco mais abrangente, porque ela engloba todas as instituições, sejam as
sejam as organizações governamentais, sejam as empresariais, enquanto a comunicação empresarial, ela trata somente, restringe as empresas, aos negócios, né? Ela tem realmente como foco criar metas relacionadas à obtenção de ganhos internos, como lucro, produtividade, né? Enquanto a comunicação organizacional tem um objetivo maior, né? Além desses, ela também quer ganhar ganhos para as equipes, para a empresa, organizações, clientes, fornecedores. Então, ela é mais abrangente, né? Aqui, agora eu trouxe uma citação que é da Margarida Kunst, que é uma das pioneiras para trabalhar esse conceito de comunicação organizacional aqui no Brasil. Ela é autora de livros e uma grande pesquisadora. E aí, o que ela fala? Comunicação organizacional. Como objeto de pesquisa, é a disciplina que estuda como se processa o fenômeno comunicacional dentro das organizações, no âmbito da sociedade global. Ela analisa o sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e seus diversos públicos, seja interno, externo, igual a gente falou, colaboradores, fornecedores, investidores, fenômeno inerente aos agrupamentos de pessoas que integram uma organização ou a ela se ligam. A comunicação organizacional configura as diferentes modalidades comunicacionais que permeiam sua atividade. E aí a Margarida traz para a gente um conceito que chama comunicação organizacional integrada, tá? Segundo essa ideia, nas empresas, as comunicações dentro da empresa, elas devem atuar como uma sinergia, tá? Formando um ciclo, em que todas essas modalidades de comunicação atuam em conjunto, cada uma com seu objetivo, pelo bem da organização, né? Então, dentro desse mix da comunicação nas organizações, a gente tem os outros tipos de comunicação, né? Que aí vem a comunicação institucional, a comunicação mercadológica, a comunicação administrativa. Tá? E a comunicação interna, tá? A comunicação interna e administrativa, a gente vai ver, elas fazem uma ponte, mas não são exatamente a mesma coisa, ok? Então, dentro desse mix da comunicação, dentro de uma organização, ela forma esse ideal e cada um está fazendo, vai desenvolvendo ali aquele seu papel para trazer o resultado para a organização como um todo, né? Então, dentro desse mix, a gente tem que a comunicação institucional, que é aquela que tem o intuito de melhorar a imagem da empresa perante o público, né? Seja o público interno, externo, todo o seu público, de acionista, todos. Né? E ela é responsável, por meio da gestão estratégica, das relações públicas, da assessoria de imprensa, tá? Do marketing social, marketing cultural, jornalismo empresarial. Né? Então, toda essa parte está aí dentro dessa parte da comunicação institucional, né? Todas essas linhas, todos esses departamentos, essas categorias. Né? Então, comunicação institucional, ela tem como objetivo construir e zelar pela imagem e identidade corporativa da instituição. O que a gente tem dentro da comunicação mercadológica? Ela tem o objetivo de quê? Já melhorar a imagem dos produtos ou serviços daquela corporação, já não está ligado à instituição, e sim ao que a instituição vende. Ela já quer vender, ela já... Ou, né, pode ser uma venda, não precisa ser de um produto específico, né? Então, por exemplo, a comunicação institucional, ela vai zelar pela imagem que a instituição tem perante ali o seu público, né? Que é uma comunicação, que é uma instituição séria, que é uma instituição que presta contas, né? Que está realmente preocupada com o próximo, enquanto a mercadológica já vai focar o quê? Já em ações onde o objetivo ganhar recursos financeiros, voluntariado, né? Então, esse já está relacionado à comunicação mercadológica. Né? Ela já tem o intuito de vender ou melhorar a imagem dos produtos ou serviços, e não da instituição. Tá? O marketing e a venda são os principais responsáveis por esse processo.
tá? E as principais ferramentas de comunicação nessa área, na comunicação mercadológica, são a publicidade, promoções de vendas, né? Feiras e exposições, o marketing direto, merchandising. Então, tá tudo aí, são as principais ferramentas da comunicação mercadológica. Tá claro? Então, vamos passar para a comunicação administrativa, tá? O que é a comunicação administrativa? Ela é responsável, ela está interligada à comunicação interna, mas a administrativa ela é responsável por transmitir os dados administrativos e operacionais, tá? Então, tudo que envolve ali aquela gestão de dados, fazer com que aquele dado que esteja relacionado ali à administração e operação daquela organização seja enviado para aquela pessoa de interesse, né? E dentro da comunicação interna, ela já viabiliza a interação entre a organização e seus colaboradores. Então, é o olhar interno, né? É a forma de conversar com quem está ali dentro da sua instituição, né? Quem colabora com os voluntariados, com os funcionários, né? E aí, para isso, a gente pode utilizar também algumas ferramentas da comunicação mercadológica para contribuir para a comunicação interna, né? Já que um dos nossos clientes pode ser o nosso cliente interno, né? Nosso objetivo nessa comunicação interna é sempre assim, tornar a relação entre empresas e colaboradores, né, entre instituição e voluntários, o mais amistoso, o mais amigável, o mais harmonioso possível, né? Contribuindo aí para a gente criar um clima organizacional muito saudável, né? E algumas ferramentas que podem ser utilizadas para essa comunicação são os morais internos, né? Eventos internos entre os funcionários, tudo isso faz parte. A comunicação interna, quando se trata de uma instituição de terceiro setor, talvez ela fique um pouco deficiente, por quê? Porque muitas vezes o profissional que está ali não está nos mesmos dias do que o outro. Tem voluntários que vão alguns dias, outros já não vão, né? Vão em diferentes datas. Então, assim, talvez esse encontro do todo não está ali sempre, né? Não está ali 8 horas, 9 horas, de segunda a sexta, juntinho, como é muitas vezes dentro das empresas, né? Para contribuir para essa comunicação interna. Então, assim, como que a gente pode fazer com que melhore? Esses encontros é uma forma, né? Esses eventos internos, trabalhar, ter ali sempre atualizado esse mural interno, ter um grupo de repente no WhatsApp onde tem ali todos os membros, né? Onde podem trocar informações sobre o trabalho, né? Não um grupo no WhatsApp onde a gente, igual da família, que a gente vai mandar bom dia, boa tarde, bom final de semana, sextou, né? Mas um grupo no WhatsApp onde a gente realmente vai tratar de assuntos de objetivo comum daquela organização, né? Assuntos que sejam de interesse de todos os membros que fazem parte daquela instituição. E um dos principais objetivos da comunicação organizacional é melhorar as suas relações com o público interno e externo, tá? E é por meio dessa comunicação organizacional que a gente compartilha nossas missões, visões, valores, que a gente aumenta esse relacionamento, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as barreiras da comunicação organizacional. E o que seriam barreiras? Barreiras é tudo, qualquer elemento que dificulta ou causa um ruído no atendimento ao público, né? Se caracteriza como uma barreira. Não importa se ela ocorra através de um contato telefone, um chat, mídias sociais, pessoalmente, enfim, qualquer forma como qualquer ruído que acontece na hora da transmissão da mensagem é considerado uma barreira na nossa comunicação organizacional. Tá? Né? O nosso papel como comunicador é sempre evitar que essas barreiras sejam criadas, né?
porque realmente tem um trajeto longo aí da mensagem, quando ela sai, até sair do emissor, até chegar no receptor, né? Então, vocês, principalmente depois desse curso, têm aí o dever, né, de pensar, trabalhar bem essa comunicação, essa emissão da mensagem, para diminuir o número de barreiras, evitar. E aí, a gente vai trazer aqui algumas das principais barreiras, tá? Que são vistas aí na comunicação organizacional. A primeira dessa barreira, ela está relacionada com a quantidade ou pertinência dos canais de comunicação da instituição. Mais do que contar com plataformas, é necessário saber se o público para que se deseja comunicar as utiliza, né? Então, além disso, né, é indispensável também analisar se os canais abrangem diferentes segmentos e perfis de seus públicos, se são suficientes para dar conta da demanda, se são eficientes e se oferecem comodidade e rapidez. Então, por exemplo, vamos pensar aqui na instituição, no terceiro setor. Eu tenho normalmente 3 públicos. Eu tenho o público que vai contribuir financeiramente para, né, gerar recurso financeiro para eu fazer com que os meus projetos sejam efetivados, para fazer com que minha organização se sustente. É um público. Eu tenho o público que vai se beneficiar, né? Então, não adianta eu ter uma estrutura ali ótima, ter dinheiro para manter, se eu não tenho ninguém ali que vai ser ajudado com aquilo dali, né? Então, eu tenho aquele outro perfil de público. Eu também tenho o público dos voluntários, né? Então, eu sou uma profissional X e eu sei que essa minha habilidade pode contribuir com o serviço que você oferta, né? Que você oferece aos beneficiados. É um outro público, né? Então, talvez eu vou ter que realmente utilizar ali um mix de canais de comunicação para comunicar efetivamente com todos esses públicos, né? Então, qual que é o ideal? O ideal para o voluntário, para quem vai contribuir financeiramente é a rede social. Então, ótimo. Então, vou trazer na minha rede social, mas o quê? Sobre o que eu tenho feito, vou mostrar as minhas ações, né, para trazer essa credibilidade da instituição, vou falar sobre os meus projetos, vou utilizar ele como uma forma de mostrar ao público, né, para que o dinheiro dele está sendo utilizado, né, e também pedir, né, pedir ajuda. E aí as pessoas que podem ser beneficiadas são o quê? São as crianças ali daquela região de Betim. Onde que elas estão? Onde que estão os pais dela? Vocês não estão na rede social, estão na escola? Então, vamos utilizar, de repente, um canal, fazer uma parceria ali com a escola, para utilizar aquele canal da escola, para comunicar com elas e trazer elas para aqui para dentro, né? Então, é realmente enxergar o canal ideal, todos os canais, para evitar essa barreira. Outra barreira, a barreira da linguagem. Ela se refere ao tom e abordagem da instituição com esse público. O mais indicado é fazer um estudo aprofundado a respeito dele para compreender como se comunicar da melhor forma. Isto é, a maneira que gere mais resultado. Então, além do canal, o ideal é a forma como eu vou falar, né? Nesse sentido, deve-se levar em consideração como fatores como faixa etária, hábitos, costumes, condição socioeconômica, nível de escolaridade, entre outras variáveis que tracem com mais detalhe esse perfil. Então, eu quero comunicar para uma criança. Eu vou fazer um texto mais formal, vou fazer uma peça, né, uma arte ali, um design um pouco mais formal? Não, eu vou fazer algo mais visual, mais colorido, mais chamativo. Agora, para eu comunicar já com quem vai me ajudar, né, fazer com que a instituição cresça, são os altos empresários. Eu já vou utilizar uma comunicação muito infantil? Não, eu já vou utilizar uma comunicação mais informal. E você vê, todos os emissores são os mesmos, é a sua instituição, mas o público é diferente, né? Devem ter essa sinergia para não ter uma divergência, ao empresário ver a sua comunicação para ele e ver a sua comunicação para a criança, ele identificar que se trata
de você, da mesma instituição, mas de uma forma diferente. Né? E a outra barreira seria a barreira da empatia, tá? E ela implica todas as formas de comunicação, mas principalmente contato direto, seja por telefone ou pessoalmente. E é por meio da empatia que entende-se a capacidade de colocar-se na posição do outro, com a finalidade de compreender suas posições, sentimentos e formas de pensar. No atendimento, a falta dessa boa prática resulta em prejuízos impactantes para o negócio, principalmente o aumento de número de detratores. Então, assim, o que é isso? A empatia é fundamental para tudo, né, gente? Para todo relacionamento que a gente vai construir. Se a gente não for um ser empático, dificilmente a gente vai ter grandes amizades, a gente vai se relacionar, né, profissionalmente com várias pessoas e tudo. Então, assim, para a gente não construir uma imagem negativa, né, é fundamental a gente ter aí, zelar pela empatia, né? E a quarta barreira seria a barreira da eficiência. O que é isso? Ela vem semelhante à terceira e tem a ver com a qualidade e o modo como esse atendimento é realizado. O mundo de hoje é altamente tecnológico e veloz, e as pessoas acompanharam essas tendências, apresentando comportamentos cada vez mais autônomos e impacientes. Na segunda parte dessa segunda aula, essa segunda aula vai ser dividida em duas partes, né? Então, é uma informação que eu ainda não trouxe, né? Estou trazendo aqui agora. A gente vai falar um pouco sobre as teorias da comunicação e sobre a forma como saiu dessa teoria da comunicação, da comunicação de massa, para comunicação digital, que é essa da era pós-moderna, né? E aí a gente vai ver como que mudou, como que as pessoas alta velocidade, a informação o tempo todo. E isso tem feito o quê? Com que gere mais pessoas, menos pacientes, com informações mais rasas, com menos habilidade de ser receptor e mais habilidade de ser emissor, né? Então a gente tem que enxergar, tem que entender esse comportamento, né, da sociedade de hoje para ver e encaixar nela, né? A realidade é essa, então a gente precisa mudar conforme essa sociedade vai receber, né? Não adianta eu querer andar de uma forma diferente, senão eu vou ter insucesso, né? Vou desperdiçar realmente energia, né? Então, é uma realidade, né? As pessoas realmente estão cada vez mais autônomas, impacientes, e com isso faz o quê? Que as palavras, que a rapidez e eficiência sejam sinônimos de bom atendimento, né? Então, assim, quando existe uma demora em suprir alguma dúvida, algum gargalo, isso é difícil, né? Pode gerar grandes prejuízos ali, né? Para essa mensagem ser bem recebida pelo receptor, né? Então, a gente realmente precisa ter ali eficiência, agilidade, na hora que voluntário tiver ali alguma dúvida, a dúvida tem que estar clara ali para ele de uma forma rápida. Na hora que uma pessoa que vai contribuir financeiramente quer entender o que vocês fazem, quer saber o número da conta, deve ter todas as informações, tudo ali que ele deseja, de uma forma bem clara, né? Para que ele realmente faça a ação, tenha a ação que você gostaria que ter. Agora que a gente já falou dessas 4 principais barreiras, a gente trouxe aqui algumas dicas práticas, tá? Para supri-las e para fazer com que a sua comunicação organizacional tenha sucesso. Tá? Então, a primeira delas, o acompanhamento, né? É necessário para que se tenha a certeza, de que a mensagem foi compreendida. O emissor deve saber se o significado que está na mente do receptor é o mesmo que tentou transmitir. Então, vamos acompanhar aquela questão do feedback, né? Peraí, qual foi o retorno que teve? Vamos acompanhar o envio da mensagem. Ela foi compreendida? Chegou até o final? Ela não teve nenhum ruído em nenhum dos elementos? Então, ótimo. Então, eu atingi o meu objetivo.
Retroação. É importante que o destinatário possa utilizar um canal para retroagir. Assim, o emissor poderá se certificar que a mensagem ou informação produziu o efeito desejado. Sim, ter um canal aberto com ele, para ele poder te enviar, para ele poder esclarecer as dúvidas, para ele conversar. Isso tudo são formas aí da gente ter oferecer esses canais para ele poder chegar até a gente, né? A empatia, né? Então, o que a gente falou, trouxe aqui de novo, porque é muito importante, porque, e aí dentro da empatia, a forma de se comunicar depende do que se conhece do destinatário, né? Então, eu preciso realmente, em primeiro lugar, conhecer, entender, fazer ele, na hora que eu converso com ele, eu já preciso fazer uma primeira análise, sem fazer pré-julgamentos, né? Não vamos confundir pré-análises com pré-julgamentos, né? Para ver como eu vou conversar com ele, né? Então, o que seria essa pré-análise? Oi, boa tarde, tudo bem? Você conhece? Você já fez, né? Já fez alguma doação e tudo, de uma forma bem empática, né? E aí eu vou conhecer um pouquinho, já vou saber empatia e saber comunicar, né? Repetição. Em comunicação, a repetição é segura que, se uma mensagem não for compreendida, haverá outras oportunidades para que seja. Então, hoje eu vou trazer um vídeo abordando isso. Daqui 3 dias eu vou trazer mais ou menos a mesma mensagem, mas ao invés de vídeo, eu vou trazer em forma de uma imagem estática, né? Então, eu vou estar repetindo ali a outra. Depois, eu vou trazer aquilo mesmo sobre aquele, por exemplo, sobre um projeto, em formas de foto do que aconteceu. Isso é uma forma de repetir ali aquela mensagem que eu quero transmitir, né? Simplificação da linguagem. A comunicação só existirá se o destinatário compreender o significado da mensagem, né? Então, vamos simplificar, vamos falar de uma forma mais leve, não precisa, vamos evitar redundância, né? Não precisa de eu querer florear demais, porque vai tornar mais confuso, né? A boa escuta, né? Precisa estar consciente de que para fazer entender, é necessário também que se saiba ouvir, compreender o que está sendo transmitido. Encorajamento da confiança mútua, né? O clima de confiança propicia melhor acompanhamento e compreensão. Portanto, a comunicação é melhor quando se baseia na confiança recíproca. Então, fazer com que as pessoas que você comunique confiem em você, né? A partir do momento que ela confia em você, essa comunicação fica muito mais fácil, né? Criação de oportunidades. Devido à grande quantidade de mensagens existentes no dia a dia, muitas delas não sequer são decodificadas, pois não há tempo, oportunidade para que sejam levadas em conta. Então, vamos criar várias oportunidades dela ser decodificada, né? E aí vem também com essa questão da repetição, né? E entra também aqui um pouquinho e criar novos, por exemplo, eu vou participar, vai ter um evento onde eu sei que meu público está ali. Poxa, eu posso estar ali, eu posso ir lá nesse evento também e começar a conversar com outro. Isso é uma criação de uma oportunidade que às vezes não vai precisar de nenhum recurso financeiro para investir, né? Um network que você vai gerar ali e através daquelas conversas pode gerar grande resultado, né? Então, escolha suas palavras, escute as mensagens não verbais, né? A gente não só comunica só através da fala, a gente comunica também através dos nossos gestos, né? Teste a compreensão e preserve as relações. Então, por hoje é só. Essa foi a nossa primeira parte, né, dessa segunda aula, onde a gente tratou sobre a comunicação organizacional, sobre os 4 tipos, com mais ênfase na organizacional. E, em seguida, na próxima aula, a gente vai conversar, então, aí sobre essas teorias da comunicação e hoje como é o comportamento do consumidor de acordo com essa comunicação digital, para, a partir da terceira aula, a gente já pensar com mais estratégia, já em trabalhar nos meios efetivos da comunicação com os voluntariados, com os beneficiários, e
trazer aí bastante enriquecimento, né, para a comunicação da sua instituição. Tá? Espero que tudo tenha sido entendido. Qualquer dúvida, não deixe de falar, faça os exercícios, participe do nosso encontro ao vivo, que é a grande oportunidade da gente conversar e entender um pouco mais sobre a sua realidade. Te aguardo até lá. Um forte abraço e até mais.